Olá, gente. Bem-vindos ao Data Podcast número 4. Hoje a gente vai falar um pouco de desenvolvimento sustentável e Agenda 2030 da ONU. E para falar disso comigo, eu estou com uma super autoridade no assunto, o doutor em Sociologia pela Universidade Duke, nos Estados Unidos, senhor Henrique Vila da Costa Ferreira. Tudo bom, senhor? Como vai, Fernando? Satisfação estar aqui no seu podcast, falar com o teu público. Nós que é uma satisfação nossa tê-lo aqui. Você pode falar um pouco sobre a sua carreira e tudo, com sua trajetória, como que você começou a trabalhar com a questão de desenvolvimento sustentável e tudo? Sem dúvida. Eu sou servidor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um instituto vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Sou servidor há 37 anos, portanto já com bastante tempo de serviço. Comecei a minha carreira trabalhando com programas regionais dentro do CNPq. Logo em seguida, eu fiz um mestrado na Universidade de Brasília, nessa área de administração pública. Em seguida, voltei à minha casa, ao CNPq, e em seguida saí para o doutorado, meados da década de 90 do século passado. Fiz, a partir de 95, um doutorado na Universidade de Brasília. Fui fazer o doutorado de sanduíche na Duke University, num departamento de políticas públicas lá da Duke University, que chama Sanford School of Public Policy. Em seguida, voltei para o Brasil e comecei uma carreira no desenvolvimento regional. A partir de 99, criei um ministério, fui um dos criadores do Ministério da Integração Nacional, em 99. Fiquei no Ministério da Integração Nacional, cedido pelo CNPq, até 2012. Em 2012 eu saí do Ministério da Integração Nacional, fui para uma OS vinculada ao MCTI, que chama CGEE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. A partir dali eu comecei a me vincular muito a essa questão do desenvolvimento sustentável. O CGE tem uma contribuição enorme a essa questão do desenvolvimento sustentável no Brasil. Em 2016, e aí isso foi o grande momento da minha vinculação com o tema, em 2016 eu assumi a Secretaria de Articulação Social da Presidência da República, que é uma unidade da Secretaria de Governo da Presidência, em 2016, e lá eu tinha o mandato de ser o secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir dali, virou uma paixão minha. Fiquei nesse posto lá na Presidência da República até 2019. Em 2019 eu voltei para o MDR, fiquei mais um ano no MDR, e nesse momento eu sou assessor especial da ministra Damares no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, trabalhando ainda com a questão, evidentemente, do desenvolvimento sustentável, porque não há outra forma de se fazer desenvolvimento que não seja olhando a sustentabilidade. E a gente vai falar em seguida o que é desenvolvimento sustentável e como é que ele surgiu dentro do planeta. Sim, muito obrigado. Agora, você poderia falar um pouco disso que você tinha acabado de falar, sobre o que é o desenvolvimento sustentável, como que ele surgiu no planeta e tudo? Vamos lá. Agora, é bem interessante porque a gente precisa entender, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, sabe, Fernando, a gente precisa entender como é que isso surgiu, de onde veio, como é que isso tudo apareceu. Então vamos lá, vamos desde o começo, Eu sei que você tem um tempo limitado e eu estou aqui controlando um relógio para não passar do tempo que você tem, para não tornar o podcast muito extenso. Mas é uma longa história, eu vou tentar, de alguma forma, abreviá-la. Em 1968, do século passado, um grande economista americano, chama Dennis Meadow, ou Meadow, dependendo como é que você pronuncia o nome do cidadão, ele publicou um estudo chamado Limits to the Growth. É mais ou menos, basicamente, traduzindo para o português, ao pé da letra, limites para o crescimento. Ele dizia basicamente o seguinte: olha, o mundo não tem como reproduzir o padrão americano ou europeu de desenvolvimento. Portanto, o que todo mundo busca, o Brasil buscava na época, a Ásia, a África, o que todo mundo buscava era se aproximar do padrão de desenvolvimento dos Estados Unidos e dos grandes países da Europa, França, Reino Unido e Alemanha, sobretudo, Os grandes países da Europa, que são os motores do desenvolvimento europeu, sempre foram os motores do desenvolvimento europeu no século passado, Sempre não, porque no século XVII e XVIII, o eixo de desenvolvimento da Europa eram de outros países, Portugal, Espanha, por exemplo, com as grandes navegações. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso tema. Portanto, quando a gente fala de
desenvolvimento sustentável, a gente começa lá em 68. Portanto, um estudo dizendo o seguinte, olha, não adianta, vai precisar de 3 planetas, vamos precisar de 3 planetas para que todo o país do mundo tenha um bem-estar, né? Tenha o padrão de desenvolvimento que nós temos aqui nos Estados Unidos. E a gente não tem 3 planetas, só tem um. Portanto, eles forjaram essa expressão de desenvolvimento sustentável exatamente dizendo o seguinte, olha, se vocês estão pensando em superexplorar os ativos ambientais, como nós fizemos para chegar onde nós estamos, isso foi um pouco de meia-culpa, né? Esqueçam, porque não tem planeta disponível para isso. Porque vamos lá, como é que você faz um país ser líder? Como é que você faz um país ser, eu diria, destaque numa corrida entre países? Basicamente, você tem dois ativos, né? A tecnologia e os ativos ambientais. Portanto, o seu país quer ser líder, quer se destacar entre os pares, ele precisa ter tecnologia, portanto, ciência, produzir ciência e tecnologia de boa qualidade, né? Liderar nesse campo, e precisa ter meio ambiente, precisa ter ativos ambientais. Ok? Quando você não tem isso, o que você faz? Né? E o que eles faziam antigamente? Faltava um dos dois campos, sobretudo no meio ambiente. Você se usurpava recursos de outros países, e a Europa fez isso amplamente, com a América do Sul, por exemplo, a América do Norte e com a África. Amplamente usurparam os nossos, né, recursos naturais para torná-los essas potências que eles são hoje. Ou então tecnologia. Aí rapidamente abrindo um parênteses, caso do Japão. O Japão não tem recurso natural nenhum, né, mas se destacou no pós-guerra, pós-segunda guerra, entendendo que ele só tinha como competir nessa corrida das nações a partir do ambiente tecnológico favorável. Então ele investiu tudo que ele podia, né, em ciência e tecnologia, mandando alunos para fora, investindo nas suas universidades, nos seus laboratórios de pesquisa, fechando parênteses. Portanto, você quer fazer o Brasil ser um país líder no mundo? Além de que ele já é hoje, né? Porque hoje ele é uma 8ª economia do mundo, né? Vamos lá? Entre as 10 economias do mundo. Mas você quer fazê-lo efetivamente liderar, né, os países que estão dentro desse planeta que a gente vive? Ele precisa ter tecnologia, precisa ter recursos ambientais, recursos naturais. Nós temos recursos naturais abundantes, como poucos países do mundo, né? A gente tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, né? A gente tem a Caatinga poderosa, que para muitos só tem a ver com pobreza, mas, de novo, né, é muita riqueza. Voltando à questão do desenvolvimento sustentável. Então, o Denis Merrill disse isso. Não tem planeta para todo mundo, portanto, esse padrão, sabe, de superexplorar recursos naturais não vai funcionar. A gente vai ter que achar uma outra forma de fazer desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento, de crescimento. Vamos ter que crescer olhando, né, para a divisão do bolo, vamos ter que crescer respeitando o meio ambiente, vamos ter que crescer com parâmetros de economia diferentes que a gente tem hoje. E aí ele publica em 68. E aí em 1972, Fernando, tem uma primeira grande reunião dos países, né, da ONU, né, lá em Estocolmo, na Suécia. E o americano leva essa tese, olha, isso é ciência, não tem como, não vai dar para todo mundo. Ok? A gente tem que mudar o padrão de desenvolvimento. E aí os países do terceiro mundo, que estavam fixados nisso, como exemplo o Brasil, como por exemplo a Índia, só para citar 2, né? E a gente vai falar por que eu estou citando a Índia aqui, né? Eles dizem o seguinte, peraí, vocês já fizeram o caminho, já exploraram a gente, já exploraram a América do Norte, já exploraram, né, os outros países da América do Norte, já exploraram amplamente África e Ásia, e agora quer dizer pra gente, não, na hora que é a minha vez de chegar a um padrão aceitável de desenvolvimento para o meu povo, eu não posso fazer como vocês fizeram, eu tenho que fazer diferente. E aí foi uma célebre manifestação da então primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi, que falava o seguinte, olha, ótimo esse conceito de vocês, mas para nós do terceiro mundo, a gente estava muito inserido no terceiro mundo junto com a Índia, com outros países, né? O maior problema ambiental, né? O maior problema ambiental é o problema da pobreza e da fome. Ali a gente começa a forjar o conceito do desenvolvimento sustentável. Ele de alguma forma, ele surge lá em 68 com o Denis Merrill e os economistas lá de Chicago. Mas ele passa a ganhar um outra roupagem em 72. Quando a primeira-ministra, que tinha uma influência importante, enorme, ela diz isso, ela diz, olha, agora é a nossa vez. Se vocês querem ensinar a gente a fazer diferente, né? Depois de vocês terem chegado onde vocês chegaram fazendo dessa forma, né? O pior é a pobreza. O pior da questão ambiental
porque né, a conservação ambiental estava na linha de frente do trabalho de Dennis Mitchell, né? Agora, você quer que a gente proteja o ambiente e deixe a nossa população morrendo de fome? Não. Né? O pior problema ambiental que a gente tem no nosso país é a fome e a miséria. E aí, a partir de 1972, se começa a forjar concretamente o conceito de desenvolvimento sustentável, que tem várias definições, mas a mais tranquila da gente entender é basicamente isso. Olha, o desenvolvimento sustentável é um processo onde você olha para as necessidades reais, humanas, nesse momento, né, e garante, né, as necessidades humanas reais das próximas gerações, olhando para a questão ambiental, olhando para a questão econômica e olhando para a questão social. Portanto, Indira Gandhi fez mexer, né, naquele relatório Meadows, como ele é chamado, e forja o conceito de desenvolvimento sustentável. É aquele que olha para o meio ambiente, mas não só para o meio ambiente. Olha para a economia, olha para o social, e a partir dessa junção desses três eixos, ele implementa um novo olhar para o desenvolvimento dos países. Portanto, é muito importante deixar claro que isso não veio de graça. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele não apareceu de graça e não foi forjado dentro do relatório Meadows. Ele foi forjado na UNCD, a UNCTAD, né? Evento da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ok? Ele é forjado em 1972 em Estocolmo, na Suécia, e a partir daí ele ganha corpo, ok? Então isso é o primeiro momento que eu queria registrar, Fernando. Como é que surge o conceito? Portanto, é uma pressão de baixo para cima dos países do terceiro mundo, dizendo o seguinte: olha, o que vocês estão dizendo para a gente, que a gente tem que conservar o meio ambiente, né? Senão o planeta acaba, senão vocês vão ter problema de chuva, de regulação, de temperatura, as calotas polares vão degelar. É muito fácil para quem já consumiu tudo que tinha que consumir, né? Agora, nossa vez, não vou fazer assim. E aí eles resolvem trazer para o conceito, né, do ambiente, do desenvolvimento, da sustentabilidade, a ideia de sustentabilidade econômica e social também. Portanto, é uma tríade, né? Economia, o social e o ambiental. Bom, a partir daí, a gente começa a crescer esse processo. Muito antagonismo, muita gente achando que isso era balela dos países do primeiro mundo, querendo empurrar a goela abaixo um novo modelo, um novo padrão de desenvolvimento, porque no padrão anterior, né, já que a gente precisava de 3 planetas, né, para de alguma forma espalhar isso para todo mundo, né? Isso seria pouco provável. Portanto, né, o que acontece? Você começa a ter diversos países, diversas lideranças do terceiro mundo dizendo o seguinte: olha, isso aí é conversa fiada de país rico querendo, de alguma forma, institucionalizar, né, a cultura da miséria no nosso país. Isso aí é conversa fiada de países do primeiro mundo querendo empurrar um modelo de desenvolvimento que não vai chegar a lugar nenhum. Isso é conversa de países do primeiro mundo querendo, de alguma forma, nos convencer, né, de que o modelo que eles fizeram, que deu certo, não serve e agora tem o seu novo modelo, que a gente não sabe que modelo é esse, etc, etc, etc. Durou anos essa discussão e esse processo de desconfiança em relação ao desenvolvimento sustentável. Até que, em 1992, portanto 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, a gente tem uma nova Conferência Mundial dos Países, a chamada Rio, né? A Rio 92, ou Eco 92. Ali a gente começa a consolidar algumas coisas importantes do conceito do desenvolvimento sustentável. Recursos para isso. Algumas teorias sólidas para isso. A gente começa a entender que o terceiro setor, e a partir da Eco 92, ou Rio 92, o terceiro setor, que são essas organizações não governamentais, elas começam a aparecer pesado, sabe, Fernando, no circuito. Elas começam a atuar pesado, complementando as lacunas que os Estados-membros, os países, não conseguiam entregar. E aí ganha força, né? O terceiro setor ganha força o papel das ONGs, organizações não governamentais, repito, né, dentro desse jogo. E aí você começa a ter recursos específicos, porque veja, você dizer o seguinte: eu tenho que mudar o meu padrão de desenvolvimento, tem que fazer diferente. Tá bom, cara pálida, mas com que recurso? Quem que vai pagar isso? Né? E aí você começa a ter investimentos maciços dos países do primeiro mundo, nos países do terceiro mundo, querendo, de alguma forma, consolidar o conceito do desenvolvimento sustentável. E como eles confiam muito dos nossos
capacidade de gestão e governança dos países do terceiro mundo, o que eles fazem? Eles criam essa rede de ONGs para, de alguma forma, implementar o novo modelo por meio das ONGs, menos por meio dos países, mais por meio das ONGs. Isso foi muito, muito claro na Eco 92 ou na Rio 92. A partir daí, você começa a ter esse embate, né, da questão do desenvolvimento sustentável. Resultados concretos começam a aparecer, ok? Qual o fato novo? O fato novo: organizações não governamentais no apoio aos governos. E aí, Henrique, é isso mesmo? Apoio aos governos? Não era bem isso, né? Era uma ação paralela, porque a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, eles colocavam recursos nessas ONGs, e essas ONGs é que implementavam, por meio de contratos, né, essa nova modelagem de desenvolvimento sustentável, sobretudo nos países do terceiro mundo. Então, começa a ganhar corpo essa expressão das ONGs, elas começam a ter muita influência, tá certo? E aí você começa a ter um embate, né, entre Estados e ONGs. Eu tenho uma tese de doutorado na Universidade de Brasília que fala exatamente sobre isso. Começa a fortalecer as ONGs ambientalistas na Amazônia, e o meu corte territorial foi a Amazônia, e a gente começa a entender por que tem tanta ONG ambiental na Amazônia, né, como o nosso presidente diz hoje, né, e não tem no semiárido, ou não tem no cerrado. Por que, sei lá, 80% das ONGs no Brasil estão, de alguma forma, preocupados com a questão amazônica? Por razões óbvias, que não vamos discutir aqui, porque seria um outro podcast, mas qualquer dia a gente pode falar sobre a Amazônia com você, viu, Fernando? Então, continuando, e já chegando do meio para o fim, a gente começa a consolidar o evento Desenvolvimento Sustentável a partir de 92, a gente começa a ter cada vez mais, eu diria, eventos sucessivos, né, de aproximação dos países ao conceito e à praxis de desenvolvimento sustentável, até que, no ano 2000, no novo evento internacional, se faz uma avaliação sobre o que fizemos sobre o desenvolvimento sustentável ou com o desenvolvimento sustentável até aqui. E a avaliação não foi positiva. Olha, os países ainda continuam longe do conceito, né? A África está longe, a Ásia não considera. No terceiro mundo, não, no terceiro mundo clássico, nos BRICS, por exemplo, né? A gente está tendo dificuldade ainda de compreensão. E resolvem criar a agenda do milênio, que é a agenda chamada ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que teve uma característica de trabalhar de cima para baixo. Os países líderes dizendo o seguinte: olha, a gente não conseguiu ainda convencer o planeta que não há outra forma de fazer desenvolvimento que não seja sustentável. A gente não conseguiu ainda colocar na cabeça das lideranças do mundo que é fundamental fazer desenvolvimento sustentável. Eles criam uma agenda de desenvolvimento com muito recurso, né, e com muito compromisso para esse conjunto de países, ok? E aí, a diferença é que os países líderes que impõem, de alguma forma, né, essa agenda aos países do resto do globo. Não vou falar sobre a agenda dos ODM, porque, de novo, é um outro podcast, tá? Por que eu estou citando a agenda dos ODM? Porque ao final da agenda dos ODM, né, se fez uma avaliação e se chegou à seguinte conclusão, porque a agenda que foi de 2000 até 2015. A conclusão foi: olha, tivemos resultados importantes sim com a agenda dos ODM. Né? O Brasil, por exemplo, avançou muito na questão da educação e saúde. Né? A gente diminuiu mortalidade infantil, diminuiu analfabetismo, né? Entre outras questões. A pobreza no Brasil diminuiu muito, dentro dos 6 objetivos que tinha naquele momento dos ODM. Portanto, a avaliação foi positiva. Aí se imaginou o seguinte: que tal uma nova agenda, onde, em vez da agenda ser proposta de cima para baixo, ela possa ser proposta de baixo para cima? Ela possa surgir de um consenso das nações. De um consenso das nações. E quando eu falo consenso das nações, não só das lideranças das nações. A ideia, desde o começo da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou agenda de 2030, era o seguinte: a gente vai forjar objetivos e metas a partir de consensos, né, circulares de cada nação, sabe? Ouvindo iniciativa privada, ouvindo o terceiro setor, ouvindo governos, ouvindo empresários, ouvindo a academia amplamente. E cada país leva para uma negociação final na ONU, né, as suas impressões e as suas demandas e as suas orientações básicas. Pois bem, em 2015, né, em 2012 foi aprovada essa ideia, né, de novo, né, em 2012 a gente fez um outro evento no Rio, Fernando. Lembra que eu te falei que 92 foi o primeiro evento no Rio? Sim. Né? O Rio 92 ou o Eco 92. Em 2012 a gente fez, 20 anos depois, uma nova rodada de olhar para
situação do desenvolvimento do planeta, de novo no Rio de Janeiro. E se chamou esse evento, em 2012, o Rio mais 20. Por razões óbvias, né? 20 anos depois da segunda grande reunião dos países, né, em relação ao desenvolvimento sustentável, que foi em 92. E aí se fez essa Rio mais 20. E na Rio mais 20, essa que eu te falava, a avaliação dos países foi: a agenda dos ODM funcionou. A agenda do ODM teve bons resultados. Vamos criar uma nova agenda agora, surgindo de baixo para cima, não mais a gente impondo objetivos, impondo metas, e vamos surgir de baixo para cima essa agenda? Então a gente vai ter pelo menos 2 anos de negociação interna nos países para que a gente possa fazer um grande arranjo e colocar de pé uma nova agenda em 2015, que vai durar até 2030. Por isso que ela é a Agenda 2030. Portanto, surgiu no Rio de Janeiro, surgiu no Rio de Janeiro, o conceito da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou da Agenda de 2030. E o Brasil teve uma liderança enorme nisso. O Brasil teve uma liderança enorme nisso. Né? Por que teve uma liderança enorme nisso? Porque um dos baluartes do processo, que hoje é o nosso embaixador na Áustria, ele hoje mora em Viena, é o nosso embaixador na Áustria, o embaixador José Marcondes, ele foi um dos líderes dessa negociação da Agenda 2030 no Brasil. Ele ouviu durante 2 anos empresários, terceiro setor, estudantes, universidades, um conjunto enorme de atores, e levou a posição do Brasil, que foi muito forte, para a elaboração final da agenda em Nova York, na sede da ONU. Portanto, eu sempre digo, a Agenda 2030 tem forte digital brasileira, porque teve forte liderança do Brasil, patrocinada pela liderança do então membro do Itamaraty. Ele estava em Brasília nessa época, o embaixador José Marcondes, ok? Bom, em setembro de 2015, o planeta assina, 193 países assinam a Agenda 2030, ou a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos, Fernando, e 179 metas, ok? 179 metas. E aí vocês vão me perguntar, desculpe, eu falei 179, não, 169 metas, tá? São 17 objetivos e 169 metas. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que surgiu isso, né? Por que ela é tão maior do que a outra? A outra tinha 6 objetivos e 32 metas, né? Por que ela é tão maior? Porque ela veio de baixo para cima. A ideia, né? Isso é muito importante, sabe? Quando a gente fala que a Agenda 2030 é uma agenda que foi imposta ou uma agenda que não reflete os objetivos ou os interesses nacionais. Deixa eu dizer, basicamente, trazer uma figura de linguagem aqui para vocês entenderem como é que essa agenda foi criada. Você imagina uma reunião de condomínio? Fernando, vamos lá? Você tem um condomínio aqui, uma reunião de condomínio. Aí você reúne 193 condôminos para decidir o que nós vamos fazer com o nosso condomínio. Vai ter gente que vai querer uma quadra de basquete nova, né? Porque os filhos adoram basquete. Vai ter gente que vai querer um parquinho novo, porque tem criança pequena, o parquinho está velho, um novo parquinho. Tem gente que pode querer um estacionamento ampliado, né? Porque tem 5 carros. Tem gente que pode querer passeio para cachorro, né? Porque tem 3 cachorros em casa e que tem um lugar para o cachorro se divertir. Tem gente que pode querer um heliponto, né? Porque tem um helicóptero e vai todo dia de helicóptero, né, para o trabalho. Seria ótimo o helicóptero poder pousar dentro do condomínio, etc, etc, etc. Tá certo? Como é que foi feita a Agenda 2030? Foi exatamente assim. Os 193 condôminos, entre aspas, sentaram e disseram o seguinte: olha, eu ouvi a minha população, ouvi as minhas autoridades, ouvi os meus stakeholders, né? Ouvi os meus principais atores. E eles sugerem isso. Então teve uma grande regra dentro dessa reunião de condomínio, talvez a principal regra, que muita gente não sabe. E aí, eu sempre digo, a ignorância, né, é sempre um processo muito sério, né? Quando você quer entender processos, né? Quando todos os países sentaram em volta de uma mesa, o primeiro e o mais importante combinado foi o seguinte: qualquer objetivo ou meta que não seja unanimemente atendida ou aprovada pelo conjunto dos 193 países está fora. Portanto, eu ouço muito, sabe, gente muito mal informada que diz: identidade de gênero está dentro da agenda e eu sou evangélico e sou contra a identidade de gênero. Quem disse que identidade de gênero na Agenda 2030? Falácia, não está. O que está lá é igualdade de gênero. Existe um multidistanciamento. Objetivo 1, eu falava dos 17 objetivos, né? Que é o objetivo 5. Existe uma distância enorme entre homens e mulheres no mundo inteiro em relação à remuneração, em relação à ocupação de cargos políticos, em relação ao papel na sociedade.
igualdade de gênero é um objetivo importante, o ODS 5 da Agenda 2030. E é fundamental que a gente diminua, se não iguale, né, oportunidades e rendimentos e outras facetas, né, de homens e mulheres no planeta, ok? Portanto, né, essa é uma das falácias da agenda. Tem alguns objetivos que no meu país não são aceitos. Ora, se países árabes estavam sentados nessa mesa e concordaram com 17 objetivos e 169 metas, imagina se vai ter alguma meta, por exemplo, defendendo o aborto. E aqui eu vou falar num outro assunto. Tem gente que acha que no ODS 4, que é o ODS que fala sobre saúde e bem-estar, né, que tem ode ao aborto. Mentira, falta de informação. Não tem ode ao aborto. O que não tem é uma meta, como alguns gostariam, de é proibido o aborto. E por que não tem uma meta dizendo o aborto é inaceitável? Fernando, porque é uma reunião de condomínio. Os Estados Unidos e vários países no mundo têm regras favoráveis ao aborto. Com 45 dias, com 3 meses, quiçá. Aqui não estou discutindo se o aborto é bom, se o aborto é ruim. O problema é o seguinte, tinha país sentado nessa reunião de condomínio que não abria mão do seu direito de apoiar, de alguma forma, o aborto. Então, se você é contra o aborto, você não pode obrigar o país A, B ou C, né, de também serem contra. Faça isso dentro do seu país. Pegue a meta que não está clara de que é proibido o aborto, ou o aborto é favorável. Ele só diz o seguinte, essa questão do nascimento, da vida, cabe aos países, a cada um dos países. Essa é a meta que tem lá. Né? E aí você vai me dizer, mas isso não é meta, né, Henrique? Meta é quantitativo. Por isso que nós fizemos no Brasil essa adequação das 169 metas, para exatamente dizer, em relação ao Brasil, o que isso quer dizer. Então, a Agenda 2030 fala sobre, rapidamente, né? Ela fala sobre a questão do combate à fome, objetivo 1, fala sobre a questão da dieta alimentar, da segurança alimentar, objetivo 2, o objetivo 3 fala sobre educação, o 4 sobre saúde, o 5 sobre igualdade de gênero, o 6 fala sobre a questão de água e saneamento, que é fundamental para o Brasil. O Brasil, não sei se vocês sabem, viu, Fernando? O Brasil tem hoje 75% da população que tem acesso a boa água. Isso quer dizer o seguinte, a gente tem aí miseravelmente 15% da população que não tem acesso à água, no país que tem um dos maiores mananciais hídricos do planeta. Como é concebível você ter gente no Brasil que não tem água de boa qualidade e morre porque consome água de má qualidade? De novo, questão de saneamento. Sabe qual a porcentagem da população brasileira hoje que tem acesso a saneamento básico, esse encanado? 55%, Fernando. Quer dizer, 45% da população brasileira não tem acesso à água encanada. Você que está me ouvindo aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Em Belo Horizonte, pode achar até estranho, né? Mas pegue a cobertura de saneamento básico nas capitais, não estou falando no interior não, nas capitais da Amazônia. Não tem ninguém com mais de 20% de saneamento básico, nas capitais. Manaus, Belém. Né? Quer dizer o seguinte, 80% da população das capitais da Amazônia não tem saneamento básico. Sabe o que acontece? Tudo que você faz, né, todo o seu lixo, né, ou o que sobra, né, da sua vida orgânica, isso vai para onde? Ou vai para a floresta, ou vai para o solo, ou vai para os recursos hídricos. Portanto, saneamento básico é saúde e a produtividade. Quando você contamina o rio da água que você consome, você está ficando doente, você está ficando, tá condenando à morte, né, ou diversas doenças a sua família. E, portanto, você está sendo menos produtivo para o seu território e para o seu país. Esse é o ODS 6. Aí o ODS 7 fala sobre energia limpa. Esse é um dos principais ODS do Brasil. A gente tem uma oportunidade enorme de fazer energia solar, energia eólica nesse país, né? A energia elétrica que a gente produz via hidrelétricas já é um grande questão brasileira. E aí vamos sucessivamente aí até o objetivo 16, que fala sobre corrupção. Então, o objetivo 16 fala sobre a questão da corrupção, combate à corrupção, que tem que ser uma prioridade zero nesse país, em qualquer país sério do mundo. Ok? Portanto, o ODS 7 é um que fala sobre financiamento da agenda. Tem muita gente que diz que não são 17 objetivos, são 16, que acaba na questão da corrupção, né? E na questão da segurança estricto sensu, né? Segurança para a população, né? E o 17 é um objetivo meio, né, que fala sobre financiamento da agenda. Pode ser, mas está lá. São 17 objetivos. Então, onde eu quero chegar? Primeiro, que essa é uma agenda que todos assinaram com absoluta convergência de opiniões e de ideias. Não tem nada colocado ali que alguém esteja minimamente ao contrário. Portanto,
Essa agenda da ONU, né, é uma agenda de todos os países da ONU, não é uma agenda de uma organização multilateral, é uma agenda de 193 países. Segundo, eu falei rapidamente até o objetivo 7 com vocês, né? Tem o de cidades sustentáveis, tem o de objetivo que fala sobre redução das desigualdades regionais, que é uma chaga brasileira, tem que fala sobre trabalho... Escravo. Não, fala sobre trabalho... qualidade de trabalho, e aí, evidentemente, trabalho escravo é inaceitável, tem uma das metas lá, né? Fala sobre esses outros objetivos. Mas onde eu quero chegar? Portanto, essa é uma agenda que liga os países a uma nova modalidade de desenvolvimento. Como ter uma sociedade desenvolvida se tem alguém passando fome? Como ter uma sociedade desenvolvida, né? Voltei ao desenvolvimento sustentável, né? A origem do termo, né? Se você tem gente que não tem saúde, e que não basta ter saúde, você tem que ter saúde e qualidade de vida. De novo, não basta ter saúde. Se você tiver saúde, sim, empanturrando de remédio ou empanturrando de formulações, né, que não vão lhe dar bem-estar, né, no amanhã e no depois da manhã, isso não é boa saúde. Portanto, é saúde e bem-estar. Portanto, o ODS que fala sobre educação, o ODS 3, fala educação de qualidade. Não basta você saber desenhar seu nome. Você tem que saber desenhar seu nome, interpretar texto, fazer conta. A educação possa servir para a sua cidadania e para a sua produtividade também. Está entendendo? Isso que a agenda fala. Onde eu quero chegar, portanto? Essa agenda do desenvolvimento sustentável, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ela é uma agenda que aproxima o conceito ao fato real, à vida real, a partir de 17 objetivos e 169 metas. E ela une todos os países. Portanto, rapidamente pelos objetivos que eu passei aqui, essa é uma agenda da ONU ou é uma agenda do Brasil? Ou será que a questão da fome no Brasil não é prioridade zero? Ou será que a questão de educação e saúde não é prioridade zero? Ou será que a questão de água e saneamento não é prioridade zero? Ou será que nossas cidades mais sustentáveis não é uma prioridade zero para a gente? Ou será que emprego decente, digno, né, não é uma prioridade para a gente? Ou será que combate à corrupção não é uma prioridade para a gente? Portanto, quando eu era o secretário executivo da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que era vinculada à Secretaria de Governo e Presidência, eu dizia sempre que essa era a agenda do Brasil. E aí, para torná-la a agenda do Brasil concretamente, nós pegamos as 169 metas e nacionalizamos as metas. Porque algumas metas não são metas concretas e outras metas são metas que o Brasil já atingiu, por exemplo. Como é um processo coletivo, Fernando, tinha uma meta lá, por exemplo, de mortalidade infantil. Essa meta de mortalidade infantil até 2030, o Brasil já atingiu. Então, o que é nacionalizar a meta? É você ir além da meta. Eu quero ir mais além da meta, né? Porque o Brasil, como é um país muito desigual, em São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul, a gente já entregou a meta de 2030 há muito tempo. Mas, né, no Norte e Nordeste, não. Então, a gente pode fazer um esforço de diminuir a mortalidade infantil no Norte e Nordeste, por exemplo. Usando só o exemplo da mortalidade infantil. Lá do ODS 4, ok? Então é isso que a gente fez, isso a gente foi exemplo, né? E alguns atores ainda não entendem, né, a questão do desenvolvimento sustentável atrelada efetivamente a algo concreto que é a Agenda 2030. É a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que a gente está dizendo é que não há forma de você conduzir região, território, estado, município, sem olhar para a Agenda 2030 e olhar para a problemática do desenvolvimento sustentável. Se isso não for regra dentro de gestor e governante, você não vai a lugar nenhum. Você está remando contra a maré. Fora que, cada vez mais, quem se distancia do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 é cada vez mais olhado com desconfiança pelos seus pares internacionais, inclusive. Então, finalizando aqui a conversa, o desenvolvimento sustentável ele passou de um processo inicial de retórica para algo que foi forjado a partir da preocupação dos países do terceiro mundo. Ele ganhou muito tempo de discussão. Por muito tempo ele foi bombardeado como um conceito imposto pelos países do primeiro mundo aos países do terceiro mundo. Ele ganhou corpo com a agenda dos ODM. Ele se consolida com a agenda do ODS e provavelmente, Fernando, vai ter uma continuidade pós-2030. Fato é que o conceito hoje é amplamente aceito pelos países e não há outra forma da gente conduzir desenvolvimento em qualquer escala, do município ao planeta, sem olhar para a sustentabilidade que reúne o social, o ambiental e econômico, e agora, né, essa é uma contribuição da Agenda 2030, o institucional. Não adianta, se a gente não tiver instituições fortes e pessoas capacitadas para o
processo de gestão e governança, a gente não vai a lugar nenhum. Portanto, última palavra, Fernando, dizer o seguinte: eu conheço o Irapuru, conheço a escola de vocês, conheço a belíssima escola que vocês têm, conheço a capacidade dos professores de entregar, né, educação para vocês. Vocês são privilegiados de estar numa escola como essa. Fundamental vocês entenderem que esse momento que vocês vivem antes de entrar na universidade, ele vai forjar a capacidade de vocês de serem bons alunos na universidade. E aqui, na universidade, é que você começa a construir a tua capacidade concreta de mudar o Brasil, de ajudar o Brasil a ser colocado no lugar que ele deve ser colocado, né? E olhando sempre para esse conceito do desenvolvimento sustentável, porque não há outra forma de fazer nada parecido. Portanto, queria agradecer o convite, dizer da alegria de falar para vocês e que eu me coloco à disposição de vocês em outras rodadas de falar sobre um pouquinho mais sobre a agenda ou falar sobre a questão da Amazônia, muito mal compreendida. Eu fico à vontade, deixo vocês à vontade para, numa outra rodada, falar sobre a questão amazônica, que é apaixonante também e que tem muita informação truncada em relação ao desenvolvimento que se quer sustentável na Amazônia brasileira, sobretudo, que representa esses 55% do território, 60% do território brasileiro. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Satisfação, viu? Eu que agradeço, Henrique. Foi um prazer ouvir você. Foi muito legal e esperamos que você volte a falar desse assunto tão rico, tão gostoso de comentar, que é sobre sustentabilidade. Muito obrigado.